Amém, queridos? Eu convido você a abrir a palavra no livro de 1 Reis, capítulo de número 6. 1 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 7. Eu quero que você preste bastante atenção, porque Deus vai falar conosco nesta manhã, através desta palavra. 1 Reis 6, 7 diz: e edificava-se a casa. Esta casa era o templo, porque esta passagem vai falar sobre a construção do templo de Salomão. Então diz aqui: edificava-se a casa com pedras preparadas. Diga comigo: pedras preparadas. Diga para o teu vizinho: Deus vai te preparar. Olhe para quem está atrás de você e diga: Deus está te preparando. Vou ler de novo: e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, e nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Quantos podem dizer amém a essa palavra? O que nós temos hoje? Nós vamos falar alguma coisa sobre o trabalhar de Deus na nossa vida, porque às vezes a gente não entende, oh aleluia, as maneiras com que Deus trabalha conosco. Às vezes a gente vê na frente e ao lado um ambiente de confusão, um ambiente que está todo desordenado. Às vezes a gente olha para o nosso lado e vê que as coisas não estão andando como deveriam andar, que as portas de repente não estão se abrindo como poderiam se abrir, e a gente não entende, mas o Senhor é um Deus de resposta. O nosso Deus é um Deus de resposta, e Ele está dizendo nesta manhã: eu estou trabalhando na tua vida. Olha para o teu vizinho e diga: eu estou trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. E esse texto vai nos dizer de uma maneira bem simples como Deus trabalha nas nossas vidas e o propósito que Ele tem com cada um de nós. Aqui nós estamos falando sobre o templo de Salomão. Davi queria construir o templo, mas não lhe foi permitido. Mas a Salomão foi dado todos os recursos, os materiais, para que ele viesse a construir o templo. E a palavra de Deus vai dizer no início deste capítulo que passaram-se 480 anos desde a saída do povo do Egito até o momento em que o templo começa a ser construído. Amém? Se passou 480 anos, veja. O povo de Deus servia em tendas. Na Bíblia vai estar falando da tenda de Moisés, vai estar falando do tabernáculo, vai estar falando da tenda de Davi. Mas chega um momento em que Deus dá liberdade para que Salomão construa o templo. Não era um templo qualquer, não era um templo comum, era um templo cheio da glória de Deus. Aleluia. Diga para o teu vizinho: você não é comum, você não é normal. Aleluia. Você é o templo cheio da glória de Deus. Quantos estão entendendo aquilo que Deus quer falar? 480 anos se passaram, ou seja, 40 anos com Moisés. Depois foram mais 17 anos com Josué. Depois foram mais 299 anos com os juízes.
Depois nós vemos 40 anos com Samuel e Saul. Depois nós vemos mais 40 anos com Davi. E agora está no 4º ano do reinado de Salomão. E ele começa a construir o templo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que para se iniciar uma obra, para se iniciar uma construção, não é do dia para a noite, leva tempo, aleluia. O que Deus quer falar com você hoje, que toma tempo para concluir aquilo que Ele tem na tua vida, para concluir aquilo que Ele planejou para você. Ainda tem tempo, aleluia. Ele leva tempo, mas nós queremos na hora. Nós queremos que tudo aconteça no mesmo momento. Mas diga para o teu vizinho: tem tempo, irmão. Você está entendendo? Tem tempo para Deus fazer. A Bíblia diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Que nós enquanto estávamos sendo formados no ventre, Ele já nos conhecia e escrevia no seu livro os dias da nossa vida. Aleluia. Desde lá, Ele já projetou você. Desde lá, Ele já traçou um plano na tua vida. Desde lá, Ele já sabia o lugar que você ia ocupar nesta sociedade. Desde lá, Ele já sabia. E se você está aqui nesta manhã, eu quero te dizer, é porque Deus te trouxe neste lugar. Aleluia, porque Ele está trabalhando na tua vida. Aleluia. Deus não para de trabalhar, irmãos. A gente ainda dorme de noite. Aqueles que trabalham de noite dormem de dia. Mas a minha Bíblia diz que o meu Deus não dorme, aleluia. E não dorme o guarda de Israel, diz lá em Salmos. Começa-se a construção do templo, mas não é de qualquer jeito. É de acordo com o que Deus dá para Salomão construir. Salomão não quer construir um templo qualquer. Salomão não quer construir um templo como os outros templos de deuses pagãos. Salomão quer construir um templo que fique marcado na história de Israel. Aleluia. Como nós vamos trazer isso para as nossas vidas espirituais? A palavra de Deus vai lá dizer em Coríntios: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Amém, querido? Quando eu leio esta palavra, eu entendo de uma maneira coletiva, porque ele diz: não sabeis vós que sois o templo. Ou seja, não sabeis vós, está no plural, que sois, no plural, o templo do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que cada um de nós fazemos parte do templo do Espírito Santo. Aleluia. Cada pedra que está aqui. Pastor, o senhor está me chamando de pedra? Não, eu não estou te chamando de pedra. Quem te chama de pedra é a palavra de Deus. Quer ver? Vai lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2, 5 vai dizer: vós também. Está falando com quem? Diga para o teu vizinho: está falando com você. Vós também, como pedras vivas. Diga: você é pedra, mas você é pedra viva. Aleluia. Você não é pedra morta. Você não faz parte de um templo construído por mãos de homens. Você não faz parte de um templo, aleluia, sem qualquer coisa dentro, não. Você é pedra viva. Vós também, como pedras
pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Eu quero que você entenda que o Espírito de Deus hoje está traçando um paralelo, uma analogia, uma metáfora do que era o templo e do que é o templo do Espírito para os dias de hoje, amém? Então a palavra que nós lemos está dizendo ali em 1 Reis que edificava-se o templo com pedras preparadas. Primeiro lugar, eu quero te dizer, você não está sozinho, porque uma pedra sozinha não faz construção nenhuma, mas uma pedra do lado da outra, aleluia, uma pedra do lado da outra, uma pedra sobre a outra, uma pedra sobre a outra, e outra pedra sobre a outra, vai se edificando, a obra de Deus vai sendo feita, e o propósito de Deus vai sendo cumprido na tua vida. É pedra sobre pedra, é pedra do lado de pedra. E tem mais uma coisa: você faz parte de algo grande. Olha que interessante, não é? Porque o inimigo tenta soprar no teu ouvido que você não é nada, que você não é ninguém, que você não faz parte de nada, que não há plano, não há projeto, não há promessa, não é nada. Mas o Senhor está dizendo hoje através da palavra: não, você é pedra, e não é qualquer pedra. Você é pedra que vai fazer parte de um templo, e não é qualquer templo, é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas não era qualquer pedra que poderia ser colocada ali. A Bíblia vai nos dizer que eram pedras preparadas, e que elas vinham da maneira correta para ser colocada no templo. Eu vou explicar um pouquinho para você. Essas pedras que constituíam o templo de Salomão eram pedras que eram retiradas das montanhas. Diga para o teu vizinho: Deus te retirou do mundo, Deus te tirou das trevas, aleluia, e te transportou, aleluia, e te transportou para a luz, o reino do Filho do seu amor, diz a palavra. Aquelas pedras eram retiradas das montanhas e iam para as pedreiras. Elas não iam direto para o templo, elas iam para as pedreiras. Por quê? Porque era nas pedreiras que os trabalhadores escolhidos por Salomão iam lapidar e preparar aquela pedra. Eu vou te dar uma explicação de conhecimento aqui. Os livros históricos, a história, os historiadores, eles vão dizer que aquelas pedras, quando chegavam no templo, elas estavam na medida correta, e elas tinham uma medida tão precisa que não precisava de argamassa para colocar entre as pedras, porque uma pedra se encaixava na outra, aleluia, uma pedra se encaixava na outra, outra pedra vinha da pedreira e se encaixava na outra. Ah, eu preciso de mais uma pedra. E qual medida esta pedra? Olha, esta pedra vai medir tanto por tanto por tanto, e você faz uma pedra que caiba aqui. A pedra ia para a pedreira, a pedra era talhada, a pedra era esculpida, a pedra era tratada, preparada, e quando ela estivesse pronta, os trabalhadores tiravam aquela pedra da pedreira, levavam até o templo, e ela devia se encaixar na mesma medida do templo. Diga para o teu vizinho: não é qualquer pedra, não é de qualquer jeito. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu acho que você não está compreendendo. Não era
era de qualquer jeito, não era qualquer pedra, era pedra preparada para aquilo, aleluia. Era pedra preparada para aquele lugar. Deus só vai te colocar no lugar aonde Ele definitivamente te quer, quando você estiver pronto, pronta, preparado ou preparada. E eu estou falando aqui de lugares espirituais, não estou falando de lugares físicos, porque o deserto na Bíblia, ele vai nos levar a um lugar espiritual, é verdade? Quando você está passando por dificuldade, você fala o quê? Ai, pastor, estou passando por um deserto. Não é assim? Ou se não, ai, pastor, eu estou passando por um vale. Você está passando por um vale da glória a Deus. Sabe por quê? Porque o monte está logo ali na frente. Porque a Bíblia diz que a terra prometida era feita de vales e de montes, aleluia. Se você está no vale, começa a dar glória a Deus, porque Ele vai te levar para o monte, logo, logo. O templo é espiritual. O lugar que Ele tem preparado para você é espiritual, aleluia. Amém? Diga comigo, primeiro o espiritual, depois o natural. Entenda isso na tua vida, querido. Primeiro sempre é o espiritual, depois é o material. Você está entendendo? A Bíblia diz que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão, que foi Cristo, é espírito vivificante. Primeiro natural, primeiro espiritual, depois o natural. A palavra de Deus vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Levanta a tua mão e diz: primeiro o espiritual, depois o natural. Eu não sei porque Deus está me mandando falar isso aqui, mas o ser humano, ele tem costume, o hábito de buscar primeiro o natural e depois o espiritual. Tenha a tua vida espiritual em ordem, e você vai ver o que Deus vai acrescentar na tua vida de maneira natural. Tenha o templo em ordem, e você vai ver a glória que vai ser manifestada na tua vida. Se você tiver que arrumar alguma coisa, primeiro arruma dentro de você. Pastor, não consigo. Chama a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo vem consertar as coisas aqui dentro primeiro. Porque quando conserta aqui, tudo que está à tua volta começa a ser consertado também. Porque primeiro é o espiritual, depois é o natural. Primeiro foi o templo de Salomão, agora é o templo do Espírito. Primeiro foram as pedras físicas, agora são as pedras vivas, espirituais, que estão edificando o templo. Diga para o teu vizinho: tem um lugar preparado para você. Tem um lugar preparado espiritualmente para você ocupar. Você está entendendo? Mas antes de a pedra chegar no templo, ela tem que ser preparada. E é aí que eu digo: não se preocupe, Deus está trabalhando na tua vida. Diga para o teu vizinho: você está na pedreira de Deus, irmão. Não, você não entendeu. Olha para quem está na tua frente e diga: você está na pedreira de Deus. Sabe por quê? Porque o teu lugar está preparado. O teu lugar está lá. O mestre de obra está dizendo: a medida tem que ser essa. Só vai entrar aqui se a medida for esta. Mas aí o construtor diz: mas essa pedra está muito grande.
essa pedra está muito orgulhosa, essa pedra está muito soberba, essa pedra está toda fora de medida. O que eu vou fazer com essa pedra? Leva para a pedreira. Eita! Você já ouviu que estava no deserto, você já ouviu que estava no vale, mas eu duvido que você tenha ouvido falar que você estaria na pedreira. Mas hoje Deus está falando, você está na pedreira, mas não é qualquer pedreira, é a pedreira de Deus. Vou te dar um outro exemplo. Pegavam a pedra, está na medida, está na medida, pode trazer a pedra, leva a pedra. Irmãos, tinha pedra que era gordinha. Os livros vão dizer que tinha pedra que pesava até 70 mil quilos. Diga para o teu vizinho, não é qualquer pedra, irmão. Você está entendendo? Não é uma pedrinha. Não é. Olha, isso me faz lembrar, sabe o quê? Quando Jesus chega para Pedro e fala para Pedro assim, Pedro, está chamando de pedra menor. Pedro quer dizer pedra menor. Pedro, sobre esta pedra, que é Cristo falando, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está entendendo para que Deus te chamou? Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para fazer parte de algo grande. Aleluia. Ainda que você se considere uma pedra pequena, você é pedra viva. Aleluia. Para a edificação da casa. Aí chega com a pedra. Vamos dizer que é uma pedra gordinha assim, ó. Chega com a pedra lá. Vamos colocar aqui. Tem uma pedra aqui, tem uma pedra aqui. Essa tem que entrar aqui. Ai, quase que está dando. Quase que ela encaixa. Essa pontinha aqui, ó, tem que ser retirada para que ela possa encaixar. Então vamos fazer o seguinte: traz o martelo, traz o machado, traz o instrumento de ferro e vamos tirar a pontinha. O mestre fala: não, 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 não. Não pode. Por quê? Porque a Bíblia vai estar dizendo que nenhum barulho de machado, nenhum barulho de ferramenta ou instrumento poderia ser ouvido no lugar aonde estava sendo edificado o templo. Você está entendendo? Não está entendendo? Sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que tirar a pedra de novo, pastor Ney. Ele tinha que pegar aquela pedra de novo, voltar até a pedreira. O mestre vai falar: mas por que essa pedra voltou para a pedreira? Porque ela está faltando uma lasquinha assim para poder entrar no lugar. Você não entendeu? Senão você estava dando glória a Deus. Às vezes está faltando um pedacinho assim, ó. Às vezes está faltando uma medidinha assim para Deus te colocar no lugar aonde Ele quer você. Aleluia. Mas o Espírito de Deus vai falando: volta para a pedreira. Pega o teu irmão aí do lado e diz: às vezes você tem que voltar para a pedreira, irmão. É por isso que você fala assim: eu estava quase conseguindo,
Você já falou isso alguma vez? Quem falou isso alguma vez aqui? Eu estava quase conseguindo, mas como na minha vida dá sempre tudo errado. Diga para o teu vizinho: Deus está falando com você, irmão. Viu? Para de reclamar. Mas como na minha vida dá tudo errado. Eu estava lá na cara do gol e não consegui fazer o gol. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está te devolvendo para a pedreira de novo. E lá na pedreira, sabe como é que é? Lá na pedreira pode fazer barulho. No lugar do templo não pode. Mas lá na pedreira vai usar o machado, vai usar a ferramenta, vai usar o instrumento de ferro e vai dizer assim, ó: machucando. Olha a minha família, olha as minhas finanças. Cadê o meu ministério, hein? O meu chamado, hein? Ei, tem uma boa notícia, pedra. O que foi, meu Senhor? Está pronto. Está preparada. Pedra preparada. Pedra preparada. Traz a pedra de novo. Aleluia. Ajuda aí. Ajuda aí. Precisa argamassa? Precisa algum enchimento? Precisa mão humana? Pedra viva e preparada por Deus. É por isso. É por isso que Deus não entrega muitas coisas que tem preparado para entregar para nós, porque Ele já preparou, mas nós não estamos preparados. E quando somos pedras que precisam de preparação, vai para a pedreira, até você ser preparado. E aí você está na medida para Deus te usar. Você está na medida para Deus te promover. Você está na medida para exercer o teu chamado. Você está na medida, aleluia. Porque, meu querido, em um momento Davi é ungido rei, mas só anos depois que ele vai se assentar ao trono. Há um tempo de preparação. Não, eu já matei um leão, eu já matei um urso, mas não matou Golias. Já matei Golias e agora? Agora vai matar os irmãos de Golias. Ah, tá bom, já matei os irmãos de Golias. Mas você matou com o exército de Saul. Agora você vai fazer o teu próprio exército. Olha Deus falando aí. Agora você vai. Aí ele vai para a caverna. 400 homens se juntam a ele. Todos quebrados, endividados, todos problemáticos. Deus, Davi olha assim e fala: meu Deus, é muita pedra. É muita pedra para tratar. Mas a Bíblia diz que quando ele sai da caverna de Adulão, ele sai com um exército, aleluia. E na frente vão os valentes, que eram chamados os valentes de Davi. Diga para o teu vizinho: Deus vai fazer a obra na tua vida, irmão. Eu vou terminar. Mas pastor, por que não podia ferramenta no lugar do templo? Não podia ter barulho no lugar do templo. O barulho era na pedreira.
Mas no lugar do templo tinha que ficar quieto. Você não entendeu. No lugar do templo tinha que ficar quieto. Silêncio. Não estou entendendo. Está entendendo? Não. Deus muitas vezes vai trabalhar em silêncio na tua vida, querido. Você não está entendendo. Você não está entendendo o caminho para a pedreira. Você não está entendendo o trabalhar de Deus na pedreira. Você não está entendendo pelo caminho que Ele está te levando. Ah, Senhor, você não fala comigo. Ah, Senhor, você não fala comigo. Ah, Senhor, eu não estou entendendo nada. Ei, quieto. Tem hora que eu vou trabalhar no silêncio na tua vida. Mas quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Coloca a mão no ombro do teu irmão do lado e diz: quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Aleluia, amém, queridos? Vamos terminar. Mas pastor, vai terminar assim? Não vou terminar. Porque o templo tinha um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Até na pedreira Deus tem um propósito. No lugar do templo tem um propósito. Você vai ler mais para frente, lá em 2 Crônicas, capítulos 6 e 7. Você vai ler que o templo está pronto. Oh, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? O templo está pronto. E agora, Senhor? Agora falta uma coisa no templo. O que vai faltar? Um templo pode ser um templo qualquer. Mas tem uma coisa que eu vou pôr dentro do templo. E que vai fazer toda a diferença. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que quando os sacerdotes entraram no templo, uma fumaça de glória encheu aquele lugar. A Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam parar em pé. Todos eles caíram por terra. Por quê? Porque o lugar da glória é no templo. Diga para o teu vizinho: lugar da glória é no templo. Levanta a tua mão e diz: lugar da glória é no templo. O templo foi feito para a glória de Deus. Aleluia, você está entendendo? Você foi criado para a glória de Deus. Você fomos criados para a glória de Deus. Templo sem glória não serve para nada. Tem que ter a glória. E a glória deve ser Ele. A glória não pode ser do homem. Oh, aleluia. Vou te dizer uma curiosidade aqui, sabe o que? Depois que prepararam o templo com as pedras, a Bíblia vai dizer que as pedras foram cobertas de madeira. De madeira. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. As pedras foram cobertas por madeira. Tanto trabalho para esculpir a pedra, tanto trabalho para preparar a pedra, para a pedra não aparecer. Ele te criou para a glória dele aparecer. Mas quando olharem para você, não vão olhar a pedra, vão olhar o madeiro, vão olhar a cruz. Aleluia. Quando olhar para você, aleluia. A palavra cristão quer dizer Cristos no plural, aleluia. Cristos. Quando ele olhar para você, vai ver a madeira, vai ver a cruz, aleluia. Porque a pedra não é para aparecer, ele tem que aparecer. Então, o que você estiver fazendo da tua vida, se não for para ele aparecer, não vai dar certo.
Meu Deus, isso é forte. Oh, glória a Deus. Se o que você está planejando não for para a glória dele, não vai dar certo. Pode abaixar o microfone aí que está aumentando. Mas se quando o templo está pronto, a pedra está no lugar e a glória vir, sabe o que quer dizer? Ele se agradou do templo, porque a glória vem quando ele se agrada. Aleluia. O templo foi feito para a glória, e a glória foi feita para o templo. Aleluia. E quando chega no final, a glória do Senhor se manifesta. Mas você sabe que aquele templo foi destruído. E quando o profeta Ageu vai profetizar sobre o templo, porque o povo de Israel vê o templo destruído, e era uma palavra de Jesus dizendo: esse templo aqui, ó, não vai sobrar pedra sobre pedra, vai ser destruído. Aí o povo de Israel é levado para o cativeiro. O povo de Israel volta. Ageu olha para o templo em ruínas. O povo está todo desanimado olhando para o templo quebrado. Aí Ageu, lá no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: olha, não se desanime não. Sabe por quê? Porque a glória da última casa vai ser muito maior que a primeira. Fica de pé, querido. Sabe o que eu quero dizer? Que a glória que está preparada para você vai ser muito maior do que aquela glória que estava no templo de Salomão. É o templo, é o templo, é o templo. Você é templo do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer assim: as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de vir sobre a tua vida. E eu vou profetizar sobre a tua vida. Quando estiver pronto, quando a pedra viva estiver pronta no templo, aleluia, a glória vai vir, a glória vai vir, a glória vai vir, e vai encher a casa, e vai encher a tua vida, e vai encher a vida da tua família, e vai encher a tua vida. Porque a glória está preparada para mim e para você. Adore ao Senhor. Se você recebeu essa palavra hoje, adore a Deus e saiba que você faz parte de algo grande. Não deixa ninguém te inferiorizar. Não deixa ninguém fazer de você e falar que você é pequeno. Não. Eu sou pedra, e o meu lugar está preparado no templo. E quando o templo estiver